Fala, nono ano, tudo bem com vocês? A gente está aí, né, depois de uma semana de descanso para pegar um novo fôlego. A gente vai reiniciar, a gente está voltando aí com uma continuação daquele conteúdo sobre concordância verbal. Hoje, mais específico, a gente vai ver o verbo ser, que é o verbo que ele é um pouco mais complexo, ele tem diversas variações e por isso tem um capítulo específico para ele. A gente vai ver 6 características que ele vai ter. Vamos lá. Usos do verbo ser. A gente tem aqui, como eu já falei, 6 características. Aqui está escrito. Tá como, aqui, galera, para vocês, caso não estejam conseguindo ver, está exatamente como está escrito na apostila de vocês. Tá? Eu estou procurando utilizar o meu material mais próximo à apostila para vocês poderem fazer uma leitura de maior acompanhamento na própria apostila. Tá bom? Então, não vi direito o que ele leu ou não entendi. Você pode acompanhar pela apostila que vai ser possível, tá? Até os exemplos aqui são todos de lá. Vamos lá. Com o pronome indefinido tudo ou os demonstrativos isto, isso e aquilo. Normalmente, quando a gente está falando sobre pronome demonstrativo e indefinido, é comum, tá? É o mais indicado até utilizar no plural. Então, tudo são espinhos na vida do menino. Tudo são flores na vida da menina, enfim. É comum, tá bom? Mas não é errado se aparecer no singular, tá? Não vai estar equivocado. Então é possível sim, tudo é espinhos na vida do menino. Seria uma colocação possível. Mas o mais comum é o plural mesmo. E aí a gente tem substantivos comuns de 2 números, ou melhor, de números diferentes, que não envolvam pessoas. O que acontece aqui é o seguinte, eu tenho aqui 2 substantivos, o resto é coisas irrelevantes. Resto é singular, número singular, coisas é um número plural. E esses dois elementos aqui, dois substantivos não se referem a pessoas. Por isso, o verbo ele pode, tá? Continuar no singular, concordando com o primeiro substantivo, aqui no caso resto, ou ele pode ir para o plural, concordando com coisas, o segundo substantivo. É opcional, vai do uso de cada um. E aí a gente tem, no próximo, com pronomes pessoais ou nomes que denotem pessoas. Quando acontece isso, a gente vai ter uma concordância do verbo com o substantivo ou a pessoa que aparece ali na fala, tá bom? E aí quando a gente fala substantivo, são, por exemplo, dentista, né, amiga, que denota realmente pessoas. E aí tem aqui, a amiga era suas esperanças. Percebam, o verbo está no singular, porque está concordando com o termo amiga, tá? Se eu tivesse aqui outro exemplo, seu medo eram as crianças. Perceba também, seu medo está no singular. Eram as crianças. As crianças é a pessoa envolvida, está no plural, por isso o verbo também vai ficar no plural, tá? Esse exemplo que eu falei tem um próximo a ele na apostila de vocês, não está aqui não, foi só para criar uma didática. Com os pronomes interrogativos que ou quem. Sujeito. O que acontece? Quando isso acontece, quando tem esses 2 pronomes interrogativos, que ou quem, ele vai concordar com o elemento que indica a pessoa também. Então, quem são essas pessoas? O verbo ser está no plural, porque pessoas está no plural. Se tivesse pessoa, então teríamos que colocar o verbo no singular. Quem é essa pessoa? Bom, então aqui depende do termo que aparece depois. E aí a gente tem indicação de hora e distância. Quando isso acontece, cara, a gente tem que entender e lembrar o seguinte. A gente fala de números, né, que é hora e distância, a gente está trabalhando com números. Qualquer número acima do 1 indica plural. Então aqui o verbo ele vai concordar com toda a informação após ele, né? Predicado, predicativo. Se tiver no plural, como aqui é o caso, vai ficar também no plural. São 3 horas. Se estiver no singular,
por exemplo, 1 hora, o verbo tem que estar no singular também, deveria ficar é 1 hora. Tá? Isso a gente já entende bem, a gente já entende melhor, a gente até estranha um pouquinho. Na indicação de datas, é opcional. O que acontece aqui é o seguinte, galera. Quando eu indico data, principalmente, especificamente o dia, a gente tem o plural, porque entende que o número 5, né, acima de 1, ele então vai colocar o verbo no plural. Hoje são 5 de maio, estou concordando o verbo com a ideia do número 5. Né? Tempo decorrido, passaram-se 5 dias de maio, então eu vou colocar no plural. Ou eu posso fazer uma concordância, né, na minha cabeça aí, com a palavra dia. Hoje é dia 5 de maio. O que acontece aqui é o seguinte, eu entendo que eu estou falando de um dia, né, do mês, e aí por isso eu coloco o verbo concordando com esse dia. Está subentendida a palavra dia aqui, ela não está escrita, tá bom? E aí por isso o verbo pode ficar no singular. É opcional, aí é com quem está escrevendo, tá bom? Voltando, falando melhor agora. São essas as regras, tá? Espero que vocês tenham entendido, ou pelo menos tenham iniciado aí o entendimento sobre esse conteúdo, tá? Que é bem específico, né? São 6 elementos aí só para um verbo, e tem vários outros aí de outros verbos, enfim. Espero que vocês tenham começado a entender, e a gente tem aí a live, né? Para quem tiver dúvida, a gente ir tirar, perguntar, discutir, conversar sobre, até mesmo para ver mais exemplos que possam facilitar a compreensão de vocês, beleza? Façam as atividades, espero até que vocês tenham uma certa facilidade em fazer, tá? Não está nada muito elaborado, não, está tudo bem dentro do que a gente está vendo e do que a gente pode desenvolver, até porque o conteúdo não cobra tanto, beleza? Conto com vocês, bom revê-los nesse retorno aí, espero que tenham tido aí, ganhado fôlego para a gente fazer muito mais coisas e coisas bem legais aí, até, inclusive até com projetos futuramente, beleza? Valeu, grande abraço, valeu!